Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro, bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast. Esse podcast da Estúdio Sala de Aula, gravado com o aplicativo Anchor, Anchor.fm. Então recomendo, se vocês quiserem acompanhar melhor nos podcasts, também produzir o seu próprio podcast, grave com o Anchor, em que você não tem que pagar nada e também não tem limite de armazenamento. Então, sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio. Livro 2 do processo de execução. Título 1 da execução em geral. Capítulo 1 disposições gerais. Artigo 771. Este livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial e suas disposições aplicam-se também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribui força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do livro 1 da parte especial. Artigo 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo, inciso 1, ordenar o comparecimento das partes, inciso 2, advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça, inciso 3, determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Artigo 773. O juiz poderá, de ofício ou requerimento, determinar as medidas necessárias ao cumprimento da ordem de entrega de documentos e dados. Parágrafo único. Quando, em desobediência do disposto neste artigo, o juízo receber dados sigilosos para os fins da execução, o juiz adotará as medidas necessárias para assegurar a confidencialidade. Artigo 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, inciso 1, frauda a execução, inciso 2, se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, inciso 3, dificulta ou embaraça a realização da penhora, inciso 4, resiste injustificadamente às ordens judiciais, inciso 5. Intimado não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibir prova de sua propriedade e, se for o caso, a negativa de ônus. Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Artigo 775. O exequente tem o direito de desistir de toda execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Da desistência da execução, observar-se-á o seguinte. Inciso 1. Serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando ao exequente as custas processuais e os honorários advocatícios. Inciso 2. Nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Artigo 776. O exequente ressarcirá ao executado os danos que este sofreu quando a sentença transitada em julgado declarar inexistente
no todo ou em parte, a obrigação que ensejou a execução. Artigo 777. A cobrança de multas ou de indenizações decorrentes de litigância de má-fé ou de prática de ato atentatório à dignidade da justiça será promovida nos próprios autos do processo. Capítulo 2 das partes. Artigo 778. Pode promover execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo. Parágrafo 1º. Podem promover execução forçada ou nela prosseguir em sucessão ao exequente originário. Inciso 1. O Ministério Público, nos casos previstos em lei. Inciso 2. O espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que por morte deste lhes for transmitido o direito resultante do título executivo. Inciso 3. O cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos. Inciso 4. O subrogado, nos casos de subrogação legal ou convencional. Parágrafo 2º. A sucessão prevista no parágrafo 1º independe de consentimento do executado. Artigo 779. A execução pode ser promovida contra: inciso 1, o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Inciso 2, o espólio, os herdeiros ou sucessores do devedor. Inciso 3, o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo. Inciso 4, o fiador do débito, constante em título extrajudicial. Inciso 5, o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito. Inciso 6, o responsável tributário, assim definido em lei. Artigo 780. O exequente pode acumular várias execuções, ainda que fundadas em títulos diferentes, quando o executado for o mesmo, e desde que, para todas elas, seja competente o mesmo juízo e idêntico o procedimento. Capítulo 3 da competência. Artigo 781. A execução fundada em título extrajudicial será processada perante o juízo competente, observando-se o seguinte. Inciso 1. A execução poderá ser proposta no foro de domicílio do executado, de eleição constante no título ou ainda de situação dos bens a ela sujeitos. Inciso 2. Tendo mais de um domicílio, o executado poderá ser demandado no foro de qualquer deles. Inciso 3. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do executado, a execução poderá ser proposta no lugar onde foi encontrado, ou no foro de domicílio do exequente. Inciso 4. Havendo mais de um devedor com diferentes domicílios, a execução será proposta no foro de qualquer deles à escolha do exequente. Inciso 5. A execução pode ser proposta no foro do lugar em que se praticou o ato ou em que ocorreu o fato que deu origem ao título, mesmo que nele não mais resida o executado. Artigo 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Primeiro, o oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz, também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana. Parágrafo 2º. Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará. Parágrafo 3º. A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes.
Parágrafo 4º. A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for extinta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Parágrafo 5º. O disposto nos parágrafos 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial. Capítulo 4 dos requisitos necessários para realizar qualquer execução. Seção 1 do título executivo. Artigo 783. A execução para a cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. Artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais. Inciso 1. A letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Inciso 2. A escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Inciso 3. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso 4. O instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inciso 5. O contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou qualquer outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Inciso 6. O contrato de seguro de vida em caso de morte. Inciso 7. O crédito decorrente de foro e laudêmio. Inciso 8. O crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como as taxas e despesas de condomínio. Inciso 9. A certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Inciso 10. O crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Inciso 11. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Inciso 12. Todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Parágrafo 1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Parágrafo 2º. Os títulos executivos extrajudiciais oriundos de país estrangeiro não dependem de homologação para serem executados. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação exigidos pela lei, do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como o lugar de cumprimento da obrigação. Artigo 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento a fim de obter título executivo judicial. Seção 2 da exigibilidade da obrigação. Artigo 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Parágrafo único. A necessidade de simples operações aritméticas para apurar o crédito exequendo não retira a liquidez da obrigação constante do título. Artigo 787.
Se o devedor não for obrigado a satisfazer sua prestação, senão mediante a contraprestação do credor, este deverá provar que a adimpliu ao requerer a execução, sob pena de extinção do processo. Parágrafo único. O executado poderá eximir-se da obrigação, depositando em juízo a prestação ou a coisa, caso em que o juiz não permitirá que o credor a receba sem cumprir a contraprestação que lhe tocar. Artigo 788. O credor não poderá iniciar a execução ou nela prosseguir se o devedor cumprir a obrigação, mas poderá recusar o recebimento da prestação se ela não corresponder ao direito ou à obrigação estabelecidos no título executivo, caso em que poderá requerer a execução forçada, ressalvado ao devedor o direito de embargá-la. Capítulo 5 da responsabilidade patrimonial. Artigo 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Artigo 790. São sujeitos à execução os bens. Inciso 1. Do sucessor, a título singular, tratando-se de execução fundada em direito real ou obrigação repersecutória. Inciso 2. Do sócio, nos termos da lei. Inciso 3. Do devedor, ainda que em poder de terceiros. Inciso 4. Do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua ameação respondem pela dívida. Inciso 5. Alienados ou gravados com ônus real em fraude à execução. Inciso 6. Cuja alienação ou gravação com ônus real tenha sido anulada em razão do reconhecimento em ação autônoma de fraude contra credores. Inciso 7. Do responsável nos casos de desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 791. Se a execução tiver por objeto obrigação de que seja sujeito passivo o proprietário de terreno submetido ao regime de direito de superfície ou o superficiário, responderá pela dívida, exclusivamente, o direito real do qual é titular o executado, recaindo a penhora ou os outros atos de construção, exclusivamente sobre o terreno, no primeiro caso, ou sobre a construção à plantação, no segundo caso. Parágrafo 1º. Os atos de constrição a que se refere o caput serão averbados separadamente na matrícula do imóvel, com a identificação do executado, do valor do crédito e do objeto sobre o qual cai o gravame, devendo o oficial destacar o bem que responde pela dívida, se o terreno, a construção ou a plantação, de modo a assegurar a publicidade da responsabilidade patrimonial de cada um deles pelas dívidas e pelas obrigações que a eles estão vinculadas. Parágrafo 2º. Aplica-se no que couber o disposto neste artigo à enfiteuse, à concessão de uso especial para fins de moradia e à concessão de direito real de uso. Artigo 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução. Inciso 1. Quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Inciso 2. Quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução, na forma do artigo 828. Inciso 3. Quando tiver sido averbado no registro do bem hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguída a fraude.
Inciso 4. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava com o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Inciso 5. Nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. A alienação em fraude e execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as medidas necessárias para a aquisição, mediante a exibição de certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente que, se quiser, poderá opor embargo de terceiro no prazo de 15 dias. Artigo 793. O exequente que estiver, por direito de retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá promover execução sobre outros bens senão depois de escutida a coisa que se achar em seu poder. Artigo 794. O fiador, quando executado, tem o direito de exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor situados na mesma comarca, livres e desembargados, indicando-os pormenorizadamente à penhora. Parágrafo 1º. Os bens do fiador ficarão sujeitos à execução se os do devedor, situados na mesma comarca que os seus, forem insuficientes à satisfação do direito do credor. Parágrafo 2º. O fiador que pagar a dívida poderá executar o afiançado nos mesmos autos do processo. Parágrafo 3º. O disposto no caput não se aplica se o fiador houver renunciado ao benefício de ordem. Artigo 795. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade, senão nos casos previstos em lei. Parágrafo 1º. O sócio do réu, quando responsável pelo pagamento da dívida da sociedade, tem o direito de exigir que primeiro sejam escutidos os bens da sociedade. Parágrafo 2º. Incumbe ao sócio que alegar o benefício. Parágrafo 1º. Nomear quantos bens da sociedade situados na mesma comarca, livres e desembargados, bastem para pagar o débito. Parágrafo 3º. O sócio que pagar a dívida poderá executar a sociedade nos autos do mesmo processo. Parágrafo 4º. Para a desconsideração da personalidade jurídica, é obrigatório observando o incidente previsto neste Código. Artigo 796. O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.